Ontem eu estava dando uma aula sobre luto para psicólogos. Para quem não sabe, eu sou Gabriela Azevedo, psicóloga, especialista em luto e suicidologia. E eu estava nesse encontro, né, nessa masterclass com alguns psicólogos, estudantes de psicologia, falando sobre manejo em luto. E eu decidi vir aqui falar um pouco sobre esse tema também tão importante, trazendo algumas ideias de metáforas, de psicoeducação também para os seus pacientes. Essas masterclass que nós estamos fazendo, elas compõem a grande formação, a arte de cuidar, suicidologia e prevenção, que é uma formação para aprender a avaliar, manejar casos de risco. Tem também ali, né, módulos sobre luto, sobre prontuário psicológico e principalmente prontuário psicológico também para casos de crise. Tem aulas com convidados especiais. Então é como quebrar o sigilo, quando quebrar o sigilo, como fazer orientação familiar, como montar um plano de segurança, que é fundamental e todo profissional de psicologia deveria saber fazer no consultório, mesmo quem não atenda a crise, né? Porque, como eu costumo dizer, a crise não espera a gente se preparar. A crise bate na porta, não dá tempo da gente ir lá e acionar a nossa supervisora. A gente precisa estar preparados. E a aula de ontem, eu montei realmente ela com base tanto em teoria, mas eu quis trazer também alguns exemplos, né, de casos, de falas, e eu escolhi livros para poder trabalhar ali na nossa aula de ontem. Livros de pessoas que de fato perderam entes queridos, né? Então a gente trabalhou esse livro aqui. Esse livro, gente, olha, eu considero que daria para a gente fazer um clube de livros só sobre a leitura desse livro. E eu, de fato, estou pensando, vamos fazer assim, ó. Se vocês quiserem um clube do livro aberto, aqui no YouTube, só para a gente estudar esse livro aqui, Sem Tempo de Dizer Adeus, Como Sobreviver ao Suicídio de uma Pessoa Querida, da Carla Fini. É um livro que ela traz várias histórias, né, de pessoas que perderam entes queridos para o suicídio. E esse livro, gente, de fato, daria um clube do livro só sobre ele. Tem muita coisa para ser analisada. Assim, ó, é um livro que a cada uma página você consegue analisar ele. Mas eu até hoje não sei se eu considero um livro para a gente indicar para enlutados por suicídio. E isso é um pouquinho delicado, porque eu acho que depende muito do momento do seu paciente, certo? Por exemplo, eu sou uma enlutada por suicídio, porém eu sou psicóloga. Eu acredito que tem alguns trechos aqui que são muito detalhados até demais, o que pode levar, às vezes, alguns familiares a também eliciar, né? Algum momento que ele não fique muito bem, certo? Então, cuidado na indicação com os pacientes, por mais que também, né, em lutado por suicídio, com enlutado por suicídio, muitas vezes a gente sente um estranho vínculo, como a Carla Fini mesmo traz nesse livro. Então, pensem um pouco, né, reflitam ali de acordo com o seu paciente, se vocês indicam ou não. Mas, se você quiser saber um pouco sobre o luto por suicídio, né, na prática, não só na teoria, e principalmente saber também, conseguir sentir um pouco, eu considero que esse livro, olha, provavelmente fará você até sentir, mesmo você nunca tendo passado por essa situação. Além disso, né, a gente trabalhou esse livro aqui na aula de ontem, Revés de um Parto. Revés de um Parto, né, sobre luto materno. Então, a Karina Fukumitsu, né, uma grande suicidologista no nosso país, ela organizou esse livro e cada capítulo é escrito por uma mãe que perde um filho. E perde o filho de diferentes formas, né? Então, teve mãe que perderam filhos na Boate Kiss, teve mães que perderam filhos, né, pequenininhos, teve mães que perderam mais de um filho, teve mães que perderam filho para o suicídio, teve mães que perderam filhos antes de nascer, né? Então, é um livro bem interessante também, com muitos relatos, que pode sim trazer uma identificação para algumas mães, né? Eu já indiquei para amigas esse livro. Então, é um livro interessante, no sentido de profundidade mesmo, e principalmente de ver como algumas mães elas vão ressignificando todo esse processo de luto, né, ao longo da vida. Esse outro livro que nós trabalhamos, um livro muito interessante para ser trabalhado, olha,
Eu já trabalhei com outros psicólogos também, então ele é um livro bem marcadinho, que se chama Notas sobre o Luto, da Chimamanda. Ela perde, né, o pai ali na época da pandemia. O pai dela não falece por Covid, mas ele falece nessa época. Então ela trabalha, ela traz um pouco essa questão, né, da dificuldade que era nessa época por conta dos rituais, né? Ela trabalha ali, ela traz, né, de forma muito profunda também. Eu acho que o título do livro diz tudo sobre ele, né? Notas, né? Notas sobre o luto. Então, é praticamente uma pessoa que quase que vai escrevendo ali no seu diário mesmo, né? Algumas questões que aparecem diante das situações do luto, né? Como, por exemplo, ela traz um trecho, né? Sobre a dificuldade que é para o enlutado, muitas vezes, olhar de frente para a perda, né? Porque muitas vezes olhar de frente para a perda é a pessoa se deparar com aquilo que é mais devastador, né? E ela traz exatamente isso, quão devastador seria olhar de frente, né? Então, é muito interessante porque nós precisamos, né, das leituras também para a gente conseguir acessar o mundo interno, muitas vezes, do nosso paciente. Então, quem nunca passou por um processo de luto, não sabe muitas vezes mesmo, né, o que é isso. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e uma vez ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, Gabi, como é sentir o luto? E eu achei essa pergunta dela fantástica, porque ela não queria só a teoria, sabe? Ela queria acessar mesmo o sentimento. E de fato, e isso soa um pouco estranho, né? Uma pessoa enlutada desde os 2 anos de idade, soa um pouco estranho alguém não saber o que é perder alguém, sabe? E eu fazia essa pergunta pra minha mãe quando eu era pequenininha, vocês acreditam? Eu falava assim, nossa, mas ele tem mãe e pai? Eu achava isso estranho, sabe? Então, é estranho pra mim compreender que tem pessoas que não sabem como é sentir a dor da perda, né? E por isso que eu queria trazer um pouquinho dessa explicação também hoje para vocês, né? Um pouco para a gente começar a compreender como que a gente pode ajudar a psicoeducar os nossos pacientes, como que a gente pode ajudar também a validar, né? Isso é extremamente importante quando a gente fala de luto, né? A gente usa a palavra que é necessário autorizar o luto. O que significa autorizar o luto? Mas vamos voltar um pouquinho antes. O que significa luto, né? Então, o que acontece? Eu costumo dizer que quando a gente perde alguém, é quase como se fosse um momento, né, que uma grande ferida é causada em nós. Isso tem base teórica também, mas é quase como se uma grande ferida fosse causada em nós, e eu acrescento na teoria que é quase como se a nossa alma estivesse sendo rasgada ao meio, né? Quando o momento da perda de alguém querido. E o que acontece? Diante desse momento, né, a gente vai precisar, então, entrar num processo de cicatrização dessa ferida. E por isso que esse processo de cicatrização é como se a gente fosse, né, elaborando o luto. O que é o luto? Luto é um processo de elaboração de perdas. Então, diante do luto, né, a gente vai falar que é um processo. E esse processo não é um processo que ele tem necessariamente chega ao fim. Não é algo que a gente resolve. A gente não fala que o luto é algo que precisa ser resolvido. Não é isso. O luto, ele é um eterno elaborar até o último dia da nossa vida. Por exemplo, né? Por mais que eu perdi meu pai ali com 2 aninhos de idade, eu costumo dizer que de vez em quando o luto vem, ó, bate na porta, né? Por exemplo, eu lembro quando eu me casei, era uma época, né, que eu ficava refletindo, pensando mais, estava mais vivo o meu luto, né? Como seria se meu pai estivesse aqui? O que ele me daria de presente? Será que ele iria em algum fornecedor comigo? Será que ele resolveria algum BO junto comigo? Como que seria ele entrando no casamento comigo? Percebem, né? O processo de luto é esse eterno elaborar mesmo, não tem um fim. Mas não é que não tem um fim para a dor, certo? Que a gente vai olhar um pouquinho para isso. Mas o luto é um processo de elaboração, então,
de perdas. Ou seja, toda vez que nós perdemos algo, nós estamos num processo de luto. Nós adentramos num processo de luto praticamente. E aqui pode ser uma perda de alguém que faleceu, pode ser perdas financeiras, pode ser perdas também, perda de um emprego, pode ser perda de um grande sonho, pode ser término de relacionamentos, perda de um animalzinho. Então, toda vez que a gente fala sobre perda, a gente está falando sobre esse processo de elaboração, né, dessa perda, desse processo de elaboração. Então, é extremamente importante a gente saber isso para a gente poder até psicoeducar os nossos pacientes, ou se você nunca passou por um processo de luto, você compreender o que é o luto. Se a gente está falando que elaboração de perdas, né, e essas perdas é tudo isso que eu citei, vale a gente refletir como que é possível um psicólogo não saber manejar luto. Visto que, às vezes, chega na nossa clínica um término de um relacionamento, uma pessoa com um sonho frustrado, uma pessoa que acabou de ser demitida, né? Ou uma pessoa que realmente, de fato, perdeu alguém querido. Né? Como que é possível um psicólogo não saber manejar luto? Não existe isso. Né? Todos nós precisamos saber pelo menos o básico sobre o que é o luto. Aí é onde entra também, né, outras questões que a gente vai trazendo. Não é porque o luto é saudável que o luto não dói. Luto saudável também dói. O luto é devastador. O luto dói. E isso é muito importante da gente compreender, porque dentro de um luto saudável, ele vai interferir em várias facetas da nossa vida. Né? Ele vai interferir nas nossas cognições, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. Então, ele está para além do que a gente muitas vezes aprende ali, né, de tristeza. Né? O luto está além da tristeza. A tristeza é o sentimento base do luto, com toda a certeza. Né? Por quê? Né? Com toda a certeza é muito forte, né? Principalmente pra gente que é psicólogo. Mas o luto geralmente é a base. Né? A tristeza é a base do luto. Por quê? E a gente olha, né, daí para a inteligência emocional e o quanto as nossas emoções, nosso corpo é muito sábio. Quando a gente fala da tristeza, a tristeza no sentido de inteligência emocional, ela vem para que a gente se dê colo. Na tristeza, as nossas expressões, né, elas demonstram tristeza. Isso facilita as pessoas, né, nos acolherem, as pessoas cuidarem de nós diante desse processo do luto. Olha como o nosso corpo é inteligente, né? Eu amo a mente humana, eu amo a nossa existência, assim, eu amo a vida como um todo. Então é importante a gente olhar para isso, mas dentro do luto a gente também vai ver raiva do médico que teve algum erro, raiva, né, do próprio familiar ali que tirou a própria vida, às vezes sentimento de culpa. Por que eu não falei para ele no médico antes? Por que eu dei aquela moto pro meu filho? Sentimento muitas vezes também de inveja, né? Meu marido faleceu e inveja de outros casais na rua, né? De outras mães que podem estar com os filhos e eu não estou com o meu. A gente vai olhar também para dois sentimentos que são meio estranhos, assim, sabe? Eu chamo assim, ó, de estranhos no processo de luto. Primeiro, a libertação. O que é a libertação? Imagina ali um homem, né, que batia na sua esposa, que era alcoólatra, né, que era aquele lar extremamente instável, e ele falece. Quando ele falece, muitas vezes a esposa pode sentir esse sentimento de libertação. Nossa, parece que agora eu tô mais livre. Ou, por exemplo, um filho que perde o pai e o pai abusava dele. Sentimento de libertação. E tem um outro sentimento também que eu chamo de estranho alívio. O que é o estranho alívio? Imagina aquela senhorinha que estava sofrendo ali por 10 anos, acamada, idas e vindas de hospital, a família toda, né, se movimentava para cuidar dela. E daí ela falece. Quando ela falece, parece que vem um alívio. É aquela famosa frase, a pessoa descansou, né? E daí descansa a família, tudo isso.
Só que esses dois sentimentos, muitas vezes eles podem estar atrelados também, vindo ali no segundo momento com culpa por estar sentindo isso. E a gente precisa validar aqui para os nossos pacientes o quê? Que no luto a gente sente tudo ao mesmo tempo, né? Então não tem como a gente separar. Nossa, olha, eu estou sentindo só isso, agora eu estou sentindo só isso. Até por isso que a gente não fala mais sobre 5 fases do luto, né? Se algum psicólogo trabalha com 5 fases do luto, ele está desatualizado, certo? Mas o que acontece, né? A gente é muito importante a gente olhar para isso. E olha só, gente, deu um branquinho aqui, ó, um corte na minha mente do que eu tava trazendo. E eu vou continuar o vídeo a partir daqui, né? Então são vários sentimentos, são várias emoções que justamente, né, elas vão se atrelando. Tudo acontece, lembrei onde eu parei. Tudo acontece ao mesmo tempo. Gente, não é ao vivo, mas assista o vídeo, sabe? Como se fosse aquele gostinho de ao vivo, sabe? Como se a gente estivesse conversando e do nada o amigo quer dizer uma coisa. Esse vídeo aqui é vida real. Então, o que acontece, né? É justamente esse mix de sentimentos que as pessoas, né, vão ali sentindo. Não tem como a gente separar, só vou sentir tristeza agora, só vou sentir saudade. Não, é um mix de sentimentos. E a gente olha também que um luto saudável também é composto ali por questões físicas, né? Então, a boca seca, o nó na garganta, né? Muitas vezes uma dor ali no peito, vazio no estômago. Então, isso são coisas que podem acontecer e vocês acreditam que até o fato, né, de muitas vezes sentir o cheiro da pessoa, ver a pessoa, ainda pode acontecer dentro de 6 meses, né? Ou até mesmo dentro de 1 ano, 2 anos para crianças pequenas. Vocês acreditam nisso? Olha como, né, o processo de luto ele é dolorido, olha como ele impacta realmente a gente. E a gente vê também questões, né, comportamentais. Então, por exemplo, dificuldade para dormir, ou dorme mais, ou perde o sono. A mesma coisa acontece com o apetite, né? Geralmente, a gente pode ter também, no sentido cognitivo daí, uma hipersensibilidade à luz e a barulho. Por que a maioria dos filmes e desenhos relatam, né, simbolizam o luto pelo preto, pelo silêncio? Por quê? Olha isso. O nosso corpo, ele entra com uma hipersensibilidade à luz e a barulho, justamente para ser tempo de introspecção, tempo de reflexão, tempo, né, da gente realmente ir lá e realmente cuidar da gente, né? E isso de fato a gente vai vendo quanto isso vai se perdendo na sociedade atual, onde o que a gente mais deseja é distanciar esse tema, é distanciar a dor da gente. Então trouxe um pouquinho aqui para vocês do que é o luto, algumas metáforas, né, como o processo ali de cicatrização, para vocês ajudarem. Também teve as indicações de livro para vocês ajudarem os seus pacientes e vocês também compreenderem um pouquinho mais o processo de luto. E se você gostou aqui do canal, se você gostou também desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreva no canal para você receber mais conteúdos que tragam muita reflexão para você ajudar os seus pacientes e a sua própria vida.